Imagens do estádio Heriberto Rios, em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Daqui a pouquinho vamos acompanhar as estreias de Criciúma e de Corinthians na competição. Criciúma participando pela primeira vez de uma edição da Copa do Brasil Sub-20, e o Corinthians jogou no ano passado e vai buscar aí um título inédito, assim como a equipe catarinense. De imediato a gente confere as escalações das equipes, começando pelo time da casa, pelo time do Criciúma. Criciúma é comandado pelo Wilson Vaterkemper, que foi zagueiro do Criciúma na década de 90. Criciúma tem o goleiro David, número 1. Ezequiel é o lateral direito, número 2. Os dois zagueiros, Fernando, 3. Heitor, número 4. E o Diego é o lateral esquerdo, número 6. No meio campo, Bruno Mazutilo, número 5. Matheus Arense, 7. Crispim, número 8. E Vitor, número 10, dupla de ataque. Formado aí pelo Marcelo, número 11. E pelo Bruno Lopes, número 9. Esse é o time do Criciúma, escalado pelo Wilson Vaterkemper. Já o Corinthians que é treinado pelo Emerson Ávila, vem para campo com Matheus Caldeira, número 1. Lateral direito é Lucão, número 2. Os dois zagueiros, Antônio Carlos, 3. E o Pedro Henrique, número 4. O Carlos Eduardo é o lateral esquerdo, número 6. Meio campo, 5, Lucas Balardim. 8, Marcelo. 7, Calil. E mais à frente na armação, o Dedé, número 11. Perdão, Dedê, número 11. E na frente, Matheus Cotúlio, número 10. E o Lucas Douglas, número 9. O esquema adotado é o 4-4-2. A arbitragem fica na cargo aí de Carlos Eduardo Vieira Areas. Também de Fernanda Uliana e Vanessa Cardoso. Trio de arbitragem todo de Santa Catarina. Vamos saber mais informações desse confronto. A repórter é Vivian Cipriano. Boa tarde, Vivian. Oi, boa tarde para você, Cleiton. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Corinthians vem com a experiência do ano passado. O Criciúma, estreante, quer arrancar com o pé direito, aproveitando que está jogando em casa. As duas equipes estão completas, sem desfalques. Pelo contrário, tiveram reforços. Jogadores que, obviamente, estão dentro da idade, desceram do profissional para poder reforçar a equipe. As duas equipes nessa tarde. É o caso do atacante Bruno Lopes no Criciúma e do goleiro Matheus Caldeira no Corinthians. Cleiton, com você. Valeu, Vivian Cipriano. Portanto, trazendo aí as informações de Criciúma e de Corinthians. Conferindo ali o cronômetro, Carlos Eduardo Vieira, árbitro do jogo. Temperatura agradável em Criciúma. Criciúma que fica na região metropolitana carbonífera, das principais cidades produtoras de carvão do Brasil. Lembrando que esta é a primeira fase da Copa do Brasil e o regulamento é similar à Copa do Brasil profissional nesta primeira fase. Caso o time visitante consiga uma diferença por 2 gols de diferença, já avança à próxima fase. Também o critério de gol fora de casa serve aí como desempate. Tem um peso maior aí no critério de desempate. Vai dar a saída da equipe do Corinthians. Ali próximos à bola, o Dedê e também o Lucas Douglas. Autoriza o árbitro, bola rolando, vamos juntos com as emoções da Copa do Brasil Sub-20. Lembrando que quem vencer esse confronto enfrenta na segunda fase Atlético Goianiense ou Cruzeiro. Por esse lado aí da chave, seleção da Copa do Brasil Sub-20 que conta com 32 equipes. Ao meu lado, Edinho, para acompanhar essa partida. Edinho, boa tarde. De um lado o Criciúma, do outro o Corinthians. Corinthians que tem muita tradição em categorias de base, o Criciúma também, nos últimos anos, revelando bons talentos. É isso aí, Cleiton. Muito boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigo do Sport TV. Uma grande oportunidade desses jogadores aí mostrarem o seu futebol para o Brasil inteiro, né? A Vivi estava falando do Bruno, que o Bruno já até estreou na equipe profissional do Criciúma, marcando um gol contra o Cruzeiro. E o Corinthians não aproveitando os dois jogadores que estão no profissionais, que é o Paulinho e o Léo. São dois atacantes importantes. Acho que vai ser um grande jogo. Vamos aqui, o gramado é muito bom. Espero que a gente possa ver uma grande partida de alguma revelação aí nessas duas equipes. É a bola batida para frente. Um toque de cabeça, põe no chão o time do Corinthians. Fazendo o giro lá o Calil. Entregando errado. E a bola ficando com o Diego. Toma posse de bola o time corintiano. E vai ficando com o lateral. Apenas o começo de jogo. Corinthians que é o maior campeão de edições de Copa São Paulo de Futebol Júnior, buscando um título inédito na Copa do Brasil Sub-20. Lembrando que no ano passado o Vitória sagrou-se campeão ao derrotar o Atlético Mineiro na decisão. Arrancando o Criciúma. Passe que vem à frente. Tentativa de jogada da linha de fundo, ganha o lance
Foi na bola do Pedro Henrique. A sequência bateu para frente. Ela vai ficando com o Criciúma. Ezequiel. Um dos reforços aí desse time do Criciúma para essa competição. Bola aberta que chega até Diego. Passamos de 2 minutos. As emoções da Copa do Brasil Sub-20 na tela do Sport TV. Lembrando que o campeão e o vice vão para a Libertadores Sub-20 2014. Libertadores também contando com uma edição Sub-20. Este é Fernando. A escola toca de lado. Consegue meter a saída Diego. Voltando o jogo com o Fernando. Primeiros movimentos de partida. A bola vai ficando mais uma vez com o time do Criciúma. E o lateral a favor da equipe catarinense. Está jogando de novo o time do Criciúma, bola recuada. Até o goleiro David. Comecinho de jogo. Lembrando que a Copa do Brasil Sub-20 vai até o dia 19 de novembro. Então teremos aí a grande final. Bola que sai, vai ficando com o lateral. A equipe do Criciúma tem pressa Ezequiel. Já faz a execução. Deixou a bola correr o Vitor. E apenas tiro de meta para o Corinthians. Neste sábado até amistoso da seleção brasileira tem Brasil e Austrália. A partir de 3h30 da tarde no Sport TV, todas as informações para você, inclusive no intervalo, hein? Brasil e Austrália, amistosos aí, o Brasil que depois vai para os Estados Unidos jogar contra a seleção de Portugal. Vem um toque de cabeça. Apenas faz a proteção o Carlos Eduardo para ficar com o lateral. Vai voltando o Crispim. E vem para a reposição o Carlos Eduardo. Bola vai chegando na frente, tentou levar o Dedê. Chuta a bola para a linha de lado o Fernando. E tem mais um lateral no jogo, a equipe corintiana. Comecinho de jogo em Criciúma. A distância para fazer a reposição, Carlos Eduardo. Consegue recuperar no time do Criciúma. E o último toque do jogador do Corinthians. E chegando para a reposição o Ezequiel. Bola que chega à frente. Os jogadores do Criciúma no mesmo lance. Tentou ali o chapéu o Vitor. E a arbitragem está marcando uma irregularidade que favorece a equipe do Corinthians. Logo mais tem Brasileirão na tela do Sport TV. Tem Flamengo e Vitória ao vivo, 7 da noite no canal Campeão. Começando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Você sabe, a cobertura completa dos canais do Sport TV. Vem de novo o Corinthians, Matheus Cotúlio. Liga na frente, Lucas Douglas. Tentou passar pela marcação. Chegou bem na recuperação. E foi esperto lá o Marcelo para ficar com o tiro de meta. A gente confere agora o banco do Criciúma. O time do Criciúma, que tem aí no banco de reservas Leonardo 12, Tairones número 13, Iago Maidana 14, Juninho 15, Juan 16, Gabriel 17, Douglas 18, Roger vem com a 19, o Ed é o número 20, daqui a pouquinho o banco do Corinthians. Criciúma que é comandado pelo Wilson Vaterkemper. Wilson foi zagueiro do Criciúma, inclusive campeão da Copa do Brasil em 1991, sob o comando do Luiz Felipe Scolari. Lembra dele, Edinho? Lembro, claro, um grande zagueiro, jogou com o Sarandi também, que hoje é diretor do Criciúma. Foi o jogador que mais título teve no Criciúma. Foram 6 títulos e mais o título da Copa do Brasil, junto com o Sarandi, que foi lateral direito. Colecionou também muitos campeonatos estaduais. Criciúma que realmente teve um ótimo desempenho na década de 90. E que está fazendo um grande trabalho nas categorias de base do Criciúma. Está com 46 anos o Wilson Vaterkemper. E o árbitro marcando a falta em cima do Matheus Cotúlio. Agora, para falar em Corinthians, daqui a pouquinho teremos para você uma informação
referente ao time principal do Corinthians. Já. E falando do Wilson ainda, ele dirigiu o time profissional para uma oportunidade em 2010. Né? Acabou dirigindo o Criciúma em alguns jogos, o Wilson, mas continua aí na base da equipe catarinense. Tem uma boa chance na bola parada do Corinthians. Parte o levantamento, bola nas mãos do goleiro Davi. A gente falava em informação do Corinthians. Agora há pouco terminou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva o julgamento que envolvia as torcidas de Vasco e Corinthians. As duas torcidas acabaram protagonizando uma briga, um jogo no dia 25 de agosto no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E os dois clubes foram punidos nesta tarde. Por decisão unânime, Vasco e Corinthians terão que pagar uma multa de R$50 mil cada um e ainda tiveram a perda de 4 mandos de campo. Ou seja, teremos aí nos 2 primeiros jogos da pena os clubes jogando com portões fechados e nos outros 2 jogos somente a torcida adversária entrando no estádio. Portanto, Vasco e Corinthians aí sofrendo a mesma punição em função da briga que aconteceu entre torcedores no jogo do dia 25 de agosto em Brasília. Tá ficando com a posse de bola a equipe do Criciúma. Os jogadores foram na disputa de bola, a arbitragem marcando a falta para o Corinthians. Aí chegando para a reposição o Lucão. Aí você está vendo o Matheus Cotúlio se movimentando bastante nesse começo de jogo. Aí ele recebendo. Lucão. Com mais um lateral o Corinthians. Aí você vendo o Marcelo e voltou para ajudar a marcação. Matheus Cotúlio usa o corpo. Escola o toque de lado. Lucão. Chegada do Corinthians dentro da área. E acabou não dando prosseguimento à jogada o Marcelo. Do contra-ataque o Criciúma. Vai botando velocidade, o toque em profundidade. Impedimento marcado. Demorou um pouquinho a arbitragem para marcar o impedimento. Aí você vendo a Fernanda Uliana, é auxiliar número 1. Perdão, essa é auxiliar número 2. Essa é a Vanessa Cardoso. A Fernanda Uliana está lá do outro lado. Mas o atacante do Criciúma se adiantou um pouquinho, se precipitou, mas foi uma grande oportunidade. A gente está vendo aí a defesa do Corinthians jogando praticamente em linha, a defesa um pouquinho alta na intermediária. E o Criciúma quase se aproveitou, se não fosse a precipitação do atacante do Criciúma. Tenta avançar mais uma vez o Corinthians. Cheio de habilidade do Lucas Douglas. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, no Sport TV 2 tem mais US Open. Sport TV com a equipe completa no local, em Nova York, para a melhor cobertura do último Grande Slam de tênis do ano. Joga essa bola para a área o Carlos Eduardo. Quem faz o toque de cabeça, a defesa do Criciúma. Tem escanteio o Corinthians, passamos de 10 minutos do primeiro tempo. Comecinho de jogo, as emoções da Copa do Brasil Sub-20. Os jovens talentos do futebol brasileiro em ação na tela do Sport TV. Cobrança rápida. Mais uma bola levantada para a área do Criciúma. Toque de cabeça para o meio. Gol do Corinthians. Lucas Douglas abre o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Uma jogada bem trabalhada pelo alto. O toque de cabeça veio para o meio. O Lucas Douglas raspou na bola mais uma vez. Como vem o levantamento do Calil. O toque de cabeça vem para a pequena área e o Lucas Douglas tocando por último após a passagem em branco do goleiro Davi. Repara, o goleiro do Criciúma não alcança. E o Lucas Douglas toca para o fundo da rede. É o primeiro gol do jogo. Está na frente o Corinthians. Corinthians 1, Criciúma 0. Edinho. A gente está vendo que foi uma jogada treinada. E claramente a defesa do Criciúma deu uma vacilada. O Lucas, que é um goleador nato, né? Inclusive já fez 3 gols no último sábado pelo Campeonato Paulista de Sub-20. Bobeou com ele colocou para a gente. Na frente, cortando o time do Corinthians. Lembrando que se o Corinthians vencer por uma diferença de 2 gols, elimina o jogo de volta. Essa é a grande também preocupação do... A gente está vendo a equipe do Criciúma muito inibida dentro da partida. Talvez seja pelo regulamento. Você não pode tomar 2 gols. Agora, o Criciúma vai ter que decidir se sai para o jogo
ou se fica se defendendo para não tomar o segundo gol. E a falta sendo marcada, chegou junto o Lucas Balardim. E o Criciúma tem a chance da bola parada. E aí você vendo o Wilson Waterkemper, treinador do Criciúma, o Wilson. Ele com as mãos na cintura já vai voltando para o banco. Bola para a área do Corinthians. Levantamento à meia altura do Crispim. Afastando a defesa corintiana. Ele bate para frente o Matheus Arense. A ligação para o lado esquerdo chega antes. Lucão. Mas apenas a proteção usa o corpo para ficar com o tiro de meta. Sport TV, o canal campeão. Bruno, já para aí, Bruno! Caixa, a vida no campo pede mais que um banco. Ele retoma a posse de bola o Criciúma. Ezequiel. Tentativa de passe à frente. Acabou se atrapalhando no primeiro momento o Pedro Henrique. Depois perdeu a bola. Ezequiel chega brigando. Dois em cima, tá difícil. Tenta achar um espaço. E a arbitragem assinalando o tiro de meta. Vamos ver aí o banco do Corinthians. Jogadores à disposição do Emerson Ávila. Emerson Ávila que tem aí no banco Kaique França, número 12, Felipe Zang, 13, Paulo César, 14, Everton, 15, Luiz Roberto, 16, Brian, 17, o Vitor Hugo, número 18. O Emerson Ávila, que ele mesmo comandou a seleção brasileira sub-20. O Brasil que acabou ficando fora aí do Mundial. E o Emerson Ávila não conseguindo um bom desempenho no Sul-Americano da categoria. Ele está dirigindo aí o time do Corinthians desde março. O treinador também da seleção sub-17 do Brasil, o Emerson Ávila. Tentativa de abertura do outro lado. Parece bem o Matheus Arense. O passe ficou muito curto. Apenas faz a proteção. O time do Corinthians vai ficar com a posse de bola. Matheus Cotúlio. Deixou a bola escapar. Organizado o contra-ataque do Criciúma. Abertura do Bruno. Cortou a marcação em cima do Diego. Você ouviu no fundo as manifestações dos técnicos. E tá aí o Emerson Ávila, treinador da equipe do Corinthians. Tem escanteio o Criciúma. E você vê a movimentação dentro da área corintiana. Vai se posicionando o Bruno Lopes. O Bruno Mazuchilo. Com o número 5 também o Bruno Lopes. Com o número 9, jogadores aí. O mesmo nome. A cobrança de altura. Tentativa de desvio. Último toque do Lucas Douglas. Pelo menos a princípio. É o que parecia, mas a arbitragem está dando tiro de meta. E não o último toque do jogador do Corinthians. Só lembrando que hoje tem Brasileirão, tem Flamengo e Vitória ao vivo, 7 da noite no Sport TV. E nesta quinta, às 8h30, é a vez de você acompanhar Náutico e Vasco. A bola batida para frente. Passamos de 15 minutos. Bate para frente o Criciúma. E chega batendo para o lado o Antônio Carlos. É a velha história, né? Zagueiro que se preze não se complica. Chegando da placa posição o Diego. Tentativa do meio de 2. Agora vem com o Lucão. O Diego manda para o lado o time do Corinthians. Tem mais um lateral Criciúma. Vitor. Manda o jogo pelo meio. Tentativa ali do giro do Matheus Arense. Não deu certo a jogada. O último toque foi do Calil. E aí você vê na presença do público o Heriberto Rios. Portões abertos para aí o torcedor do Criciúma prestigiar jogadores da base. Tem mais uma falta no jogo, a equipe catarinense mais uma vez. Chegada ali mais firme em cima do Vitor, número 10 do Criciúma. E você vê a movimentação na área.
Briga por um espaço. Autoriza o árbitro. Vem o levantamento, o desvio. Gol do Criciúma. Fernando empata o jogo aos 17 minutos do primeiro tempo. Uma jogada bem trabalhada pela equipe catarinense. Mais uma vez, como vê a cobrança de falta, o Fernando sobe sozinho, antecipa-se ao goleiro Matheus Caldeira e põe no fundo da rede, empatando o jogo. Por outro ângulo, gol de empate do Criciúma. Criciúma 1, Corinthians também 1, Edinho. O Criciúma que tem como seu ponto forte essas jogadas de bola parada. Agora o goleiro também saiu errado na jogada, porque ele poderia perceber que ele poderia estar um passinho ou 2 passinhos mais à frente e pegar essa bola um pouco mais no alto. Deixou o zagueiro, que entrou muito bem, o Fernando veio em progressão, pulou com uma perna só, que vai sempre mais alto, e fez o gol de empate do Criciúma. Isso anima o Criciúma. Lançamento longo, sai do gol Matheus Caldeira e segura firme. Com esse resultado parcial, o Corinthians vai jogando por um empate sem gols. Um jogo de volta. Lembrando que o regulamento da Copa do Brasil Sub-20 é similar ao regulamento do profissional. Como esta é a primeira fase, se o Corinthians conseguir aí uma diferença de 2 gols no placar, elimina o jogo de volta. Mas por enquanto estamos tendo aí o jogo de volta. Está marcado para o dia 9 de setembro, em Americana, no interior de São Paulo. Lançamento longo. Faz o corte de cabeça. A defesa do Criciúma com Heitor. Lembrando que neste sábado tem amistoso da seleção brasileira. Marque aí na sua agenda, hein? Tem Brasil e Austrália. 3h30 da tarde. Direto de Brasília, no estádio Mané Garrincha. Cobertura por especial do Sport TV para você. O Brasil que depois embarca para Boston, nos Estados Unidos, onde terça-feira, no dia 10 de setembro, joga contra a seleção de Portugal. Mas domina o Corinthians. Marcou no peito o Lucas Balardim e levou a falta. Se movimenta e recebe o Dedê, mas acabou perdendo a bola. Ele manda para frente, Heitor. Já tentou ali se esforçar para evitar a saída do time do Criciúma, mas não conseguiu. E lá da frente o Bruno Lopes, tentar evitar esse lateral. Para a reposição, Lucão. A batida para frente pelo Lucas Balardim. Tenta sair tocando o Corinthians, esbarra na marcação. 4 para o contra-ataque o Criciúma. Com velocidade o time da casa passou e pediu pela esquerda o Matheus Arense. O Vitor acabou optando pela chegada do Diego e não deu prosseguimento à jogada. Calil. Inversão que chega do outro lado até Lucas Douglas. Deu tudo certo, Carlos Eduardo. Cruzamento para a entrada da área. Passou por todo mundo. Tenta botar velocidade o Criciúma. Chegando a 20 minutos do primeiro tempo. 1 para o Criciúma, 1 para o Corinthians. Essa primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, você acompanhando no Sport TV. As estreias das equipes. Lucas Douglas. E de novo o Corinthians, pedalou, boa jogada, pé esquerdo, chutou em cima do goleiro Matheus, perdão, do goleiro Davi, do Criciúma. Boa jogada, hein, Edinho? Pena que faltou perna. Muito boa jogada. O Lucas parece ser um bom jogador, você não pode deixar ele sozinho. Pedalou em cima do zagueiro, cortou para a esquerda. Agora o chute foi em cima do goleiro. Deveria ser um chute, ali é sempre mais indicado se chutar na diagonal, rasteirinho, que é sempre muito mais difícil para o goleiro fazer defesa. Sport TV, o canal campeão. Ponto série especial Black Motion nas concessionárias Fiat. Sobe, Lucão. E aí chega fazendo falta o Lucão. Ó o Matheus. Pode jogar. Pra frente, Heitor. Ó o Arense na tua frente, Heitor.
Tá jogando o Criciúma. Este é Ezequiel. Jogador com passagem também pelo time de cima do Criciúma. Cleiton. Diga, Vivian. Além do Ezequiel, que você citou agora, o Bruno Lopes também, né? Os jogadores Crispim, o Bruno Mazzucchello e o Heitor também já tiveram passagem pelo time principal. Formações da Vivian Cipriano, vem de novo o Criciúma, chapéu dentro da área, a devolução, pintou, golaço! Gol do Criciúma! Vira o jogo o time catarinense com o Crispim numa belíssima jogada. 22 minutos do primeiro tempo, Criciúma na frente mais uma vez. Olha como o Ezequiel fez o passe dentro da área. O Crispim começou a jogada, recebeu a devolução, dominou e bateu na saída do goleiro Matheus Caldeira por outro ângulo. Um belo gol da equipe do Criciúma. Mais uma vez, como recebeu em ótimas condições o Crispim para desempatar o jogo. 2 para o Criciúma, 1 para o Corinthians. Edinho, que passe de calcanhar também do Bruno Lopes, hein? Com certeza, é bonito passe, é bonita triangulação também pela borda do campo, né? É sempre importante. Vamos lá, Cleiton. Novo Corinthians e o chute para a defesa do goleiro Davi. Pode completar, Edinho. É sempre importante você tirar o zagueiro da área. Foi o que fez a equipe do Criciúma. Fez uma triangulação em cima do lateral esquerdo, obrigando o zagueiro a sair, que saiu errado. Tomou o balãozinho dentro da área e o Bruno só tocou para o Crispim, que fez um golaço. Uma bonita jogada da equipe do Criciúma. E a Vivian Cipriano citava aí a participação entre os profissionais do Crispim e do Bruno Lopes. Um entrosamento que já vem de cima, também marcando presença na base. Criciúma virando o jogo. Tenta a resposta o Corinthians. Matheus Cotúlio. Escola abertura. De novo ele recebe. Botou para correr o Lucas Douglas quando a arbitragem marca a posição irregular do ataque do Corinthians. Lembrando que quem vencer esse confronto enfrenta na segunda fase Atlético Goianiense ou Cruzeiro. Menos complicado ali para auxiliar número 1 para a Fernando Liana, Edinho. Mas acertou, ela estava bem posicionada, certinha na linha. Esperou o jogador receber a bola e levantou a bandeirinha, acertando o impedimento. 2-1 para o Criciúma. O Corinthians fez o gol aos 10 minutos. O Fernando empatou para o Criciúma aos 17. E 5 minutos depois, o Bruno Lopes encontrou o Crispim, que desempatou a partida. Vai ficando com a posse de bola o Criciúma. Está jogando Ezequiel. Aí o Crispim. Faz ali a pisada, usa o corpo, perde a jogada. E depois faz a falta em cima do Carlos Eduardo. Lembrando que amanhã, meio-dia, no Sport TV 2, tem mais US Open. Nossa equipe nos Estados Unidos para a melhor cobertura. US Open que vai chegando aos momentos decisivos, aos jogos eliminatórios, hein? Vale a pena você ficar ligado. Inclusive o Sport TV 2 nesse momento mostrando aí um jogo de duplas para você. Teremos inclusive um confronto entre brasileiros nas semifinais. Temos inclusive o Bruno Soares jogando nas duplas mistas. Nesse momento o Sport TV 2 mostrando. Passamos de 25 minutos. Calil levantou para a área. Tirou a defesa do Criciúma, sobra do Corinthians. Chute do Douglas. Vai batendo em cima da marcação. Bola que volta com o Calil. Balança na frente do marcador. Faz o levantamento. Tentativa de cabeça e a bola fácil até o goleiro Davi. Bruno Soares e Marcelo Melo que vão se enfrentar nas semifinais nas duplas masculinas. A arbitragem assinalando a irregularidade. Já temos inclusive aí um brasileiro na final do US Open. Está jogando o Corinthians. Mas que vem pelo meio. Matheus Cotúlio. Deixou a bola bater no chão, acabou perdendo. É atrás o Bruno Lopes. Chegando, se faz o recuo Antônio Carlos para a batida do Matheus Caldeira. Esconde de cabeça.
O Bruno Mazzucchello. Estica a perna, Vitor. Perde a jogada. Recuperação corintiana. Lucas Balardim. Faz o giro, bate pra frente. Tem que imprimir velocidade, Lucas Douglas. Faz o giro, faz a proteção. Tentativa pelo meio. Último toque lá do Heitor. Chega com o peito, ajeitando o Crispim. Deixando com o Ezequiel. Tentando a marcação o Lucas Douglas e sobrou braço pra cima do jogador do Corinthians. A arbitragem marcando a falta. Sport TV, o canal campeão. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. E vimos ali que o braço direito do Ezequiel acertou o rosto do Lucas Douglas, Edinho. O árbitro viu muito bem, porque realmente aconteceu isso mesmo. Ele ia perder a bola na hora de proteger, levantou o braço e pegou no rosto do adversário. Lembrando que ainda não tivemos nenhum cartão amarelo na partida. Levantamento do Calil. Que toca por último a defesa do Criciúma. E tem mais um escanteio no jogo Corinthians. Exatamente, escanteio. Dá para cobrança o Calil. Levantamento fechado. Bola na primeira trave, tirada de cabeça. De novo o Calil. Mais um cruzamento. Dessa vez ninguém aproveita. Apenas tiro de meta para o Criciúma. Lembrando que logo mais tem Brasileirão na tela do Sport TV. Tem Flamengo e Vitória ao vivo, 7 da noite no canal Campeão para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro. A gente está vendo aí o gol do Corinthians, gol do Lucas Douglas. Criciúma empatando com o Fernando. Olha aí a reação do banco do Criciúma após o gol de empate. E o Criciúma virando o jogo com o Crispim, que recebeu de calcanhar do Bruno Lopes para desempatar a partida. Os 3 gols do jogo para você que está chegando agora e para você que também está acompanhando desde o início. Não custa nada revermos aí os gols da partida. Aliás, um belo gol do Criciúma. Segundo gol aí construído pelo Crispim e pelo Bruno Lopes. Tem mais Criciúma no ataque. Ezequiel. O passe à frente. Saiu. Não conseguiu evitar a saída do Matheus Arense. E ao fundo a voz do Wilson Waterkemper. Falando também bastante o Emerson Ávila. Os técnicos se manifestando bastante, Edinho. Exatamente. O Emerson está muito preocupado principalmente com os meias da equipe do Criciúma. O Criciúma joga praticamente com um volante, 2 meias e 3 atacantes. Com esses meias tentando, fazendo a infiltração. E o Emerson percebeu bem e pediu atenção ao número 7 da equipe do Criciúma. Chega mais uma vez o Corinthians. Lucas Douglas pedalou. Tentou passar por 2, ficou difícil. Ezequiel. Chama o jogo à frente. Evolução do Bruno Lopes. Vai botando velocidade de Matheus Arense. Tem opção de passe com o Diego do lado esquerdo. Acabou adiantando demais a jogada. O Diego, mesmo assim, o Criciúma ainda ficando com a posse de bola. Tentativa pelo alto. Chega Lucão. E o Corinthians de novo tem o domínio. Vamos chegando a 30 minutos do primeiro tempo. 2-1 para o Criciúma. O resultado, por enquanto, vai provocando o jogo de volta. Aí o Emerson Ávila fica ali na área técnica. Emerson Ávila que chegou a dirigir a equipe principal do Cruzeiro. Também foi técnico do Ipatinga, do Grêmio Barueri e do Boa Vista, no Rio de Janeiro. Equipes que o Emerson Ávila teve passagem como treinador entre os profissionais. Calcanhar bonito, boa jogada. Ele ficou difícil para encontrar no espaço o Diego. Acabou perdendo o lance. Calil. Toque curto para o Lucão. Tenta botar velocidade no Corinthians. Evolução do Matheus Cotúlio. Aí o Lucão tentou voltar no Matheus. E o último toque acabou sendo do Heitor. Mais um lateral no jogo para o Corinthians. Empresta o time paulista. Lucão. Em cruzamento. Fernando. Rebateu para o meio. Chega o Corinthians. Não conseguiu levar o Marcelo. E o Fernando mandou para fora da área.
Busca jogo Bruno Lopes. Crispim. Nova devolução com o Bruno Lopes. Vencendo o Criciúma. O cruzamento vai sobrar lá do outro lado. Acabou passando pelo Diego. Aí chega e manda para longe o Antônio Carlos. Aí voltando para ajudar na marcação o Dedê. Lucas Balardim. Perde o lance o Corinthians. Põe velocidade o Criciúma. Bruno Lopes recebeu de costas para o lance. Escolou o passe. Crispim. Acabou prendendo. Observou bem a passagem do Ezequiel. Fez o drible. Pé esquerdo. Vem levantamento. Chegou tirando Antônio Carlos. Insiste o Criciúma. Vai tentando botar pressão. Chega de novo Antônio Carlos. A sequência rebateu mal para frente o Lucão, mas deu certo. Marcelo. Tenta conduzir. Toma a frente. Matheus Arense. Recupera para o Criciúma. Jogo bastante disputado no Heriberto Rios. E chega por baixo o Calil e cede mais um lateral. Lembrando que nesse sábado tem amistoso da seleção brasileira, tem Brasil e Austrália. 3h30 no Sport TV. Marque aí na sua agenda. Brasil jogando no estádio Mané Garrincha em Brasília. Mais uma falta sendo marcada, dessa vez em cima do Vitor. Sport TV, o canal campeão. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no ingresso do futebol. Levantamento para a área. Ele tira a defesa do Corinthians. Agora daqui a pouquinho no nosso intervalo vamos mostrar para você uma imagem que a gente não quer que se repita no futebol, hein? Fique ligado daqui a pouquinho. Chega antecipando-se o Lucão, tocando por último na bola. Reposição do Diego. Estica a perna Antônio Carlos. Ainda chutando tudo. Insiste o Criciúma. O Lucão aparece por último e faz o corte para cima do Matheus Arense. O Criciúma insistindo bastante com as jogadas do lado esquerdo. Tentativa na área. Ele tira lá o Pedro Henrique. E o recuo até o goleiro David. Tem que jogar com os pés. Não se complica, o goleiro bate para frente. Crispim briga pela jogada. Perde o lance para o Carlos Eduardo. O Ezequiel toca à frente. Vai atrás o Bruno Lopes. Ele abandona a área. O Matheus Caldeira. E o goleiro do Corinthians apenas toca a bola para a linha de lado. Reposição do Ezequiel. Deu certa jogada. Toma lá o Corinthians com o Lucas Douglas. Bateu para frente, não tinha ninguém. E a bola vai saindo. A bola não chegou a sair. Só agora a bola sai. E a arbitragem está marcando o escanteio. Tá vendo aí o Vitor, que saiu do outro lado para participar dessa jogada. E o último toque do Pedro Henrique, que vai se encaminhando ali para a área mais uma vez. A bola parou ali na bandeirinha. Nesse momento não saiu. E depois? A bola desviando por último ali, de leve no jogador do Corinthians. Escanteio para o Criciúma. Vem cobrança nas mãos do Matheus Caldeira. Eu vou ter a posse de bola o Criciúma. Já tivemos outros 3 jogos por essa edição da Copa do Brasil Sub-20, jogos de ida. Do lado da ponta da chave de Criciúma e de Corinthians, tivemos Paraná e São Paulo empatando sem gols. Flamengo vencendo a Portuguesa por 1-0. E na outra ponta da chave, do outro lado da chave, Atlético Mineiro 2, Goiás 0.
Lembrando que a Copa do Brasil Sub-20 vai até o dia 19 de novembro, data da grande final. Bate pro alto lá o Diego. Ganha pelo alto Antônio Carlos. Lucas Balardim. Tentou sair jogando, perde a jogada. Crispim. Tentou levar e de novo a arbitragem marcando a falta. Não gosta da marcação o Lucas Balardim. E a presença do público em Criciúma mais uma vez. Ele tentou ali escapar o Crispim, mas não fugiu da falta. E o pensativo Wilson Vaterkemper, treinador do Criciúma. Fica ali na área técnica. No levantamento, desvio. E a bola vai saindo à direita. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Sport TV, o canal campeão. Rexona Man, 48 horas de proteção. E por esse lance aí, Edinho, o último toque foi o jogador do Corinthians, hein? Isso aí, o juiz, o árbitro não viu. Agora essa bola parada da equipe do Criciúma é um ponto forte. Bateu bem mais uma vez. A equipe do Corinthians correu perigo outra vez. Que é um lance importante da equipe do Criciúma. E a gente viu a finalização do Marcelo, que passou à direita do gol do Davi. E olha, daqui a pouquinho vamos mostrar para você uma imagem que não gostaríamos de ver nos gramados, hein? Já já, final do primeiro tempo aí de Criciúma e de Corinthians. Mais um intervalo recheado de atrações, fique ligado, hein? Vem de novo o Criciúma, bola longa para o Bruno Lopes. Chegou se antecipando Pedro Henrique. E ele evita a saída à linha de fundo. Toca para o lado. Chegamos a 39 minutos do primeiro tempo. 2-1 para o Criciúma por enquanto. Vamos ter no jogo de volta. Pastel, joga do teu lado, Pastel! O Crispim maior na cabeça, na hora do lateral. Faz bem o giro, Vitor. Ingressou na área. Foi tocar o árbitro. Manda que o jogador do Criciúma se levante. Entendeu aí que o lance foi normal. O Carlos Eduardo Vieira continua no chão, Vitor. Mais uma vez. Como ele sai da marcação do Carlos Eduardo. E depois, Edinho, foi pênalti do Lucas Balardim em cima dele? Não, eu achei que não foi pênalti não, mas foi uma jogada arriscada. O jogador do Corinthians tem que tomar cuidado ao entrar dessa maneira como ele entrou. Porque o jogador do Criciúma se jogou também, mesmo tendo um braço. Mas eu não achei que foi uma falta para pênalti não. E segue no chão o Vitor. O Carlos Eduardo Vieira pede para que ele se levante. A gente está vendo aí por outro ângulo. O braço do Lucas Balardim acertando ali o rosto do jogador do Criciúma. Logo mais tem Brasileirão na tela do Sport TV. Tem Flamengo e Vitória ao vivo, 7 da noite para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. E o Emerson Ávila aproveitando essa pausa para conversar com os jogadores do Corinthians. Faz bem a execução do fair play o Matheus Cotúlio. Posse de bola. Vai ficando lá com o time do Criciúma. Fernando. Este é Ezequiel. O Vitor fica aqui na parte de baixo do seu vídeo esperando autorização para retornar ao jogo. Temporadamente com 10 o time do Criciúma. Pega Crispim, ganha a jogada. Bruno Lopes. Tem mais um lateral no jogo, Criciúma. (41). Reposição do Ezequiel. É mais um escanteio no jogo Criciúma. E o Bruno Lopes vai ali para dentro da área. Movimentação na área do Corinthians. Em cruzamento. Tirando o Lucas Douglas. Ajudando a defesa.
Toca de cabeça o Diego. Eles protege o Lucão para ficar com o lateral. Lucas Balardim, ajeita de cabeça. Lucão. Chega Matheus Cotulho, recomeça o jogo. Carlos Eduardo. Lucas Douglas. Mas ali a pisada, este é Calil. Vai trocando passes o Corinthians, devolução até o Calil, jogada individual. Dentro da área, encarou a marcação. E aí estica o pé o Fernando para tocar por último. Vamos nos encaminhando para a parte final do primeiro tempo em Criciúma. O goleiro David orientando ali a marcação, cobrança do Corinthians, vem levantamento do outro lado. Último toque do jogador do Corinthians. E aí vai voltando o zagueiro Pedro Henrique, que estava ali dentro da área juntamente com o Antônio Carlos. Dois zagueiros tentando aproveitar, mais uma vez, como vê o cruzamento do Dedê. Do outro lado subiu e tocou de cabeça o Pedro Henrique. No domínio lá o Vitor pensou certo, né? Que acabou o campo. Ele tentou fazer uma jogada de categoria, dar um lençol no jogador do Corinthians, mas pegou no biquinho da chuteira e pegou um pouco mais de força e foi para fora. Veio uma falta do Corinthians. Fica ali com as mãos na cintura, na entrada da área. O Lucas Douglas. Os dois zagueiros do Corinthians, mais uma vez se encaminhando para a área. Autoriza o árbitro. Vem levantamento, a bola vai passando e vai saindo à direita. Ninguém conseguiu aproveitar. Esse tipo de jogada de bola parada quase na intermediária, a defesa tem que se posicionar fora da grande área. Fazer uma linha imaginária, 2 metros na frente da paralela linha da grande área e se posicionar ali. Dessa maneira, a equipe vai toda para dentro da área e fica muito mais difícil, não só para a zaga, como também para o goleiro. Qualquer bola que passar é perigo de gol. Instantes finais de primeiro tempo, Noriberto Rios. Chega de novo o Criciúma, Bruno Lopes. Estica a perna, Crispim, perde jogada. Tenta a progressão o Corinthians, Marcelo. Acaba jogando em cima do Fernando. Briga pelo lance, Lucão. Ele contra 2 jogadores do Criciúma, levou a melhor jogador corintiano. Matheus Cotulho. Clareia a jogada. Este é Calil. Vai arrancando, pode até bater. Ele arrisca de fora para a defesa do goleiro David. Espalmou para o lado do goleiro do Criciúma. Mais uma vez, olha como o chute veio quente. O David jogou para o lado, ele insiste o Corinthians. Vai buscando um empate nesse final de primeiro tempo. Se segura o Criciúma. Fica cheio de disposição lá o Fernando para cima do Dedê. E ganha a jogada. O esperto jogador do Criciúma esperou o último toque do jogador do Corinthians. E aí você vendo o Carlos Eduardo Vieira, que é o árbitro do jogo. Cleiton. Diga, Vivian. Vamos só informar, 1 minuto de acréscimo. Até os 46 ainda vai tentando o Corinthians, aí tem que jogar com o pé. O goleiro David, do jeito que veio, ele mandou para fora da área. E para dividida lá o Lucão, chegou firme e ganhou o lateral. Tem pressa o Corinthians. Quando o árbitro Carlos Eduardo Vieira encerra o primeiro tempo no Noriberto Rios. 2 para o Criciúma, 1 para o Corinthians. Para autorizar o início da fase complementar, saída do Criciúma. Essa é a primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Lembrando que se o Corinthians vencer este jogo de ida por uma diferença de 2 gols, elimina o jogo de volta. Mas por enquanto, vamos tendo aí o segundo jogo, que está marcado para o dia 9 de setembro em Americana. Cleiton. Diga, Vivian. Só confirmando, tá? As 2 equipes sem alteração. Informações da Vivian Cipriano no Sport TV. As equipes não mexeram, portanto. Vai avançando o Corinthians. Dedê, deixando com Matheus Cotulho.
O passe pelo meio. Liga pelo lance lá o Dedê. Olha, sobra o chute que desvia. Finalização do Lucas Douglas, que arruma um escanteio lá para o Corinthians nesse comecinho do segundo tempo. Mais uma vez, como do jeito que veio, ele chegou batendo. E a bola tocando no jogador do Criciúma. Cobrança rápida. Devolução do Dedê para o Calil. Vai tentando sair da marcação. Conseguiu espaço. Fez o passe lá com o Matheus Cotúlio. Entregou de graça para o goleiro David. Só lembrando que logo mais tem Brasileirão na tela do Sport TV. Tem Flamengo e Vitória ao vivo. 7 da noite. Para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. E amanhã, 8h30, é a vez de Náutico e Vasco. Não conseguiu levar o Dedê. Acabou perdendo a jogada o Matheus Arense. Lucas Balardim. Em lançamento. Chega antes do Lucão. O Diego bateu errado. Recuperação do Corinthians. Lucas Douglas. E aí o Diego conseguiu bem a recuperação. E na sequência foi derrubado. Lembrando que nesta edição da Copa do Brasil Sub-20 2013, temos 32 equipes participando da competição. E o campeão e o vice vão para a Libertadores Sub-20 2014. No ano passado, tivemos na final Vitória e Atlético Mineiro. E o Vitória foi o campeão. Bola batida para frente. Desvio de cabeça do Lucas Balardim. Ele manda para o alto o Antônio Carlos. E na sequência a falta sendo marcada. Volta em cima do Calil. Empresta o Corinthians. Matheus Cotúlio. Antônio Carlos. Executa o passe mais à frente. Busca ali o calcanhar Lucas Douglas. Pegou de graça ali para o Diego. Olha o Carlos. De novo batendo para frente. Chega mais uma vez o Corinthians. Calil. Abre o jogo do outro lado. Marcelo. Matheus Cotúlio participando do jogo. De novo com o Marcelo. Ele bateu de graça lá para o Lucão. Bruno Lopes apenas diante de dois jogadores do Corinthians. Bruno Lopes, que é o jogador mais adiantado nesse time do Criciúma. O Criciúma voltou um pouquinho mais recuado. E pela partida o Corinthians adiantou as suas linhas. Não adianta o Criciúma tentar chutar, sair com o chutão, que a bola vai sempre nos pés do Corinthians. É importante tentar sair com a bola no chão. É posição do Lucão. E tentou uma jogada de efeito o Calil, ficando apenas com o lateral. E a gente está vendo aí na imagem recuperada o cartão amarelo para o Lucão. E é o primeiro cartão do jogo. De novo o Corinthians pelo alto. Tira Fernando. Insiste Lucas Balardim. Tem que dar um bico para frente, Heitor. O Lucão acabou ali exagerando na reclamação antes de receber o cartão. E mais uma vez o time paulista. E aí dá um bico para frente o Ezequiel. Lembrando que amanhã é meio-dia o Sport TV 2 mostra mais um dia de competições do US Open. E o Sport TV com a equipe completa no local, hein? Fique ligado. Sport TV 2 que nesse momento mostra Richard Gasquet da França e Davi Ferrer da Espanha. Que jogo, hein? Estamos chegando a 5 minutos do segundo tempo. E de novo o Criciúma. Passa o levantamento, bola que desvia no Lucas Balardim. Chegou ali tocando por último, jogador do Corinthians. Mais um escanteio o Criciúma. Mais uma vez, olha como veio o levantamento. Acabou passando ali da bola o Fernando. E o Lucas Balardim tocando para a linha de fundo.
Escanteio dessa vez do outro lado, vai lá em cima o Matheus Caldeira, afasta da área. E mais uma vez o Criciúma. Lançamento do Heitor. Sobrando mais uma vez com o time catarinense. Ele tentou um calcanhar o jogador do Criciúma, mas não deu certo. Nesse sábado, anote aí na sua agenda, hein? Tem amistoso da seleção brasileira, tem Brasil e Austrália, 3h30 da tarde, no Sport TV. Cobertura completa do canal Campeão, com a equipe completa. Para você ficar ligado, hein? Brasil que joga em Brasília. Depois o Brasil embarca para os Estados Unidos, onde enfrenta na terça-feira que vem a seleção de Portugal. Esperou a bola chegar e acabou perdendo o lance o Bruno Lopes. E aí você vendo o Crispim, que marcou o segundo gol do Criciúma. Bola vai sobrando com o Corinthians. E o Pedro Henrique recuando mais atrás para o Matheus Caldeira. Antônio Carlos. Lucas Douglas. Toca de lado, Matheus Cotúlio. Ótima chegada, Lucão. Derrubada e a arbitragem marca a falta. Ia ficando em boas condições o Lucão. E vai pintar cartão amarelo. Pintando aí o primeiro cartão amarelo para o time do Criciúma, para o capitão Heitor. Mais uma vez, olha como o Lucão ia deixando o marcador para trás, foi derrubado por outro ângulo. Deixou ali a perna do Heitor, Edinho. Errou o tempo da bola, né? Na hora que o jogador do Corinthians foi tocar na bola, ele botou o pé, ele tirou e sofreu a falta. Uma falta muito perigosa a favor do Corinthians. E vai orientando a barreira o goleiro David. Vamos passando de 8 minutos do segundo tempo. E próxima bola, o Matheus Couture, a opção com o pé esquerdo. Chute vem por baixo. Sobra dentro da área, quem bateu foi o Lucas Balardim. Inicia o Corinthians dentro da área, derrubado e o árbitro marca pênalti. A arbitragem está marcando pênalti para o Corinthians. Foi derrubado o Calil. Aí você vendo o Carlos Eduardo Vieira tirando os jogadores do Criciúma. Chegam ali o Heitor e também o Ezequiel para protestarem. E esse lance, Edinho? Esse lance aí teve um pouquinho de teatro do próprio jogador. Teve o toquezinho embaixo, né? Mas acho que não foi suficiente para derrubar. Ele, quando ameaçou seguir continuar na bola, ele viu que ele adiantou demais, resolveu cair e o árbitro entrou na dele marcando o pênalti. Eu não marcaria o pênalti. Pênalti para o Corinthians. Fica ali com as mãos na cintura o Marcelo. Marcelo contra David. Vem Marcelo, pé esquerdo. Defendeu o goleiro. Pegou o goleiro David. Se lamenta o Marcelo aos 9 minutos do segundo tempo. Perde a chance do empate o Corinthians. Olha só a defesa do goleiro David. Mais uma vez por outro ângulo. A bola veio forte, mas o David foi bem para o lado esquerdo para fazer a defesa, Dinho. O forte do David foi que ele esperou até o último momento. Olha a cobrança de escanteio, sai do gol lá o David, afasta da área. Esperou até o último momento. Aí, quando bateu, já acertou o canto. E foi feliz também, porque a bola bateu no rosto dele, né? Ele foi tão forte, bateu no rosto do jogador. E essa eu nunca vi, porque ele tem as mãos, ele poderia ter tirado com as mãos. A bola passou entre os braços e pegou no rosto dele, mas foi uma grande defesa. O mérito dele foi ter acertado o canto. Continua na frente o Criciúma. Vem tentando articular a jogada. Antônio Carlos. Ele bate pra frente. Matheus Cotúlio. Inverte o jogo do outro lado. Dedê. Dedê que foi quem sofreu o pênalti. O Corinthians acabou desperdiçando. Tem um recuo de cabeça. Até o goleiro David.
A bola batida para frente. Chega mais uma vez o Criciúma. Marcelo. Vai imprimindo velocidade. É dentro da área. O cruzamento, desvio de cabeça. Dentro da pequena área. Não aproveita o Criciúma. O árbitro marca pênalti. Vamos ver aí a atitude do árbitro. Carlos Eduardo Vieira vai advertir com cartão amarelo Pedro Henrique. Tivemos agora há pouco, aos 9 minutos, no segundo tempo, um pênalti perdido pelo time do Corinthians. E o Criciúma agora é quem tem o pênalti. E o cartão amarelo sendo mostrado para o Pedro Henrique. Vamos rever o lance. Foi rápido o lance ali em cima do Crispim. Lance também envolvendo o Carlos Eduardo do Corinthians, Adinho. E o cartão amarelo foi pro Pedro Henrique, né? Reclamação. Mas o que o pessoal do Corinthians também reclama é que o número 9, o Bruno Lopes, ele colocou a mão na bola antes da bola chegar no atacante no segundo atacante do Criciúma e ter sofrido o pênalti. Por isso que essa reclamação do Pedro Henrique com o árbitro da partida. O pênalti existiu, mas também existiu no toque anterior do Bruno Lopes. Vem para a cobrança, Vitor. Ele contra Matheus Caldeira, pé direito. Gol do Criciúma. Vitor aumenta a vantagem para o time catarinense. Aos 12 minutos do segundo tempo na cobrança de pênalti. Olha aí a reação do torcedor do Criciúma. E o Vitor vai comemorar ali com o Wilson Waterkemper. Fez a cobrança a meia altura e o Matheus acertou o canto. Porém não conseguiu chegar na bola o goleiro corintiano por outro ângulo. Criciúma aumentando a vantagem. 3 para o Criciúma, 1 para o Corinthians, Adinho. O Vitor bateu muito bem o pênalti. O mérito também do Matheus já ter acertado o canto. Só que a bola foi bem no cantinho. E ali no cantinho é muito difícil de se realizar a defesa. 3-1 para a equipe do Criciúma. Olha, daqui a pouquinho vamos ver aí esse lance em que a arbitragem marcou o pênalti para o Criciúma, hein? Daqui a pouquinho um detalhe especial para você aqui no Sport TV, para que não reste nenhuma dúvida. E vai voltando o Lucão. Vai batendo para frente lá o Diego. Vem para a dividida, Crispim perde a jogada. Ele manda para frente lá o Diego. E vem chegando para a reposição o time do Criciúma. O Criciúma agora abrindo uma boa vantagem com relação ao jogo de volta. E fica mais tranquilo também na partida, essa partida, porque o jogo lá, o retorno, a volta vai ser muito difícil, porque é um outro tipo de pressão. Mas sempre leva uma tranquilidade se colocar 1 ou 2 gols, né? Somente 2 gols diferentes. Bola batida para a linha de lado. Mais um lateral no jogo, a equipe do Corinthians. E você vendo voltando para a marcação o Bruno Mazzucchello. Posição do manual do Lucão. Matheus Cotúlio. Este é Lucas Balardim. Matheus Cotúlio. Correndo atrás do prejuízo do time do Corinthians. Dedê. Passe que chega de novo, cruzamento para a área. Lucas Douglas brigou com o goleiro. E a arbitragem está parando e marcando a falta em cima do goleiro David. Sport TV, o canal campeão. Nós temos que valorizar a nossa posse de bola. Caixa, a vida no campo pede mais que um banco. E a gente vendo ali como estava em posição irregular o Lucas Douglas, depois também chegou atingindo o goleiro David. O jogo fica quente em Criciúma. Vai arrancando o Matheus Arense. Fez ali o drible, saiu da marcação do Lucas Douglas, o toque de lado. Diego olhou para a área, vem cruzamento. Ela vai passando por todo mundo, vai chegando lá do outro lado. Vai tentando insistir o Criciúma.
Vamos perdendo a jogada, Ezequiel. Sai jogando o Corinthians. E a falta sendo marcada. Lembrando que hoje tem Brasileirão, tem Flamengo e Vitória ao vivo, 7 da noite no Sport TV para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Você falava, Cleiton, que o jogo está quente, né? Mas esse regulamento da Copa do Brasil é muito interessante. Porque o Corinthians também não pode se abrir muito, que pode tomar o quarto gol, fica mais difícil. E a equipe do Criciúma também, de repente, está satisfeito com o resultado. Também, se for muito para frente tentar o quarto gol, pode se abrir e tomar o segundo gol, que é sempre muito mais difícil para o jogo de volta. E de novo o Corinthians, Lucão. Recebeu de volta do Calil, Lucão bateu pro gol. Defesa do goleiro David. Dessa vez a bola não pegou no rosto, não. Bateu antes nos braços do goleiro do Criciúma. Mais uma vez, como ele aparece bem, joga para escanteio. Lembrando que o Corinthians perdeu um pênalti. O Marcelo chutou e a bola bateu no rosto do goleiro do Criciúma. E cobrança fechada. Mais um escanteio para o Corinthians. Mais uma cobrança. Escanteio o Corinthians. Batida curta. Devolução para o Matheus Coutinho, que apareceu para fazer um chute. Ele acabou mandando em cima a marcação do Criciúma na sequência, tirou da área, Heitor. Tenta puxar o contra-ataque. O Criciúma. E aí fica com o escanteio que estava sozinho. O Bruno Lopes. Foi esperto, esperou a chegada da marcação. E ele sozinho na frente, ele acreditou na jogada, recebeu e ainda ganhou um escanteio, dando tranquilidade para a equipe do Criciúma. E os dois zagueiros do Criciúma chegando ali para dentro da área. Tem cobrança, chega o Matheus Caldeira, tirou da área no chute do Vitor, bola que vai por cima. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Sport TV, o canal campeão. Ponto série especial Black Motion nas concessionárias Fiat. Só lembrando que essa é a segunda participação do Corinthians em edições de Copa do Brasil Sub-20. Edição passada o Corinthians acabou sendo eliminado pelo Vasco. O Vasco que avançou a competição na ocasião e o Criciúma participando pela primeira vez da competição. Competição que passou a ser disputada nestes moldes desde o ano passado, desde 2012. A arbitragem pegando uma falta de ataque. É a bola batida para frente pelo Matheus Caldeira. Chega e rebate Diego. Estica a perna do Cão. Tira o Vitor do caminho. Pedro Henrique. De novo com o Lucão. Arrisca o passe mais longo. Vamos, Crispim, vai na bola. Fundo de cabeça Ezequiel. Crispim. E a arbitragem está parando o jogo, está pegando uma falta em cima do Pedro Henrique. Empresta o Corinthians. Lembrando que o jogo de volta vai acontecer no dia 9 de setembro, em Americana, no interior de São Paulo. Tenta adiantar a marcação Criciúma. Aí o Carlos Eduardo. A bola acabou sendo tocada ali para fora, não desviou e ninguém no Criciúma. Vem chegando lá o Ezequiel para fazer a reposição. Passou em branco Bruno Lopes. A chegada é boa do Criciúma. Marcelo, jogada individual dentro da área, fez o giro, tá difícil para o chute, serviu pelo meio, Matheus Arense para fora. Perde uma boa chance o Criciúma. Dentro da área o Matheus Arense depois saiu encarando lá o Antônio Carlos. Edinho, que chance, perde o Criciúma. Perdeu uma grande chance, mas eu achei que ele foi tocado antes de chutar. Não, mas não foi não. Ele escorregou, adiantou a bola
Agora foi uma grande jogada do Cristiano para fazer o quarto gol. E a gente vendo mais uma vez aí como o Matheus Arense acabou aí batendo para fora. Mais uma vez. E chance, perdeu o Criciúma. A informação que chega agora é de mudança no local do jogo de volta de Criciúma e Corinthians. A princípio teríamos o jogo no Décio Vita, em Americana, mas é uma mudança no local já confirmada. O jogo vai acontecer na Arena Barueri, na cidade paulista de Barueri. Parte para o ataque o Corinthians. Vai avançando o Calil. Vai tentando escapar lá o Dedê. Tentou a jogada individual. Aí domina o Heitor, manda para frente. E esse resultado vai fazendo com que o Criciúma possa perder por até um gol de diferença no jogo de volta. Tem lançamento longo para a corrida do Vitor. Desvia de cabeça o Pedro Henrique e o Matheus Caldeira não chega para evitar o escanteio. E você vendo o Emerson Ávila, treinador do Corinthians. Fica ali com um desenho tático nas mãos. E cobrança de escanteio. O toque de cabeça passou em branco o Matheus Caldeira. Mas o toque não foi na direção do gol. Fez ali a proteção do jogador do Corinthians. E você vê no banco do Corinthians o Emerson Ávila. Está conversando ali com um dos jogadores. Daqui a pouquinho deve mexer no time do Corinthians. Está jogando o Corinthians. Olha, aperta a marcação lá o Vitor. Fica difícil para o Corinthians sair jogando. Antônio Carlos. Gira para um lado, gira para o outro. Esperou ali o toque do Vitor. Dificuldades agora na saída de bola o time do Corinthians, Edinho. Essa brincadeira de zagueiro ali, principalmente dentro da área, recebendo a pressão do adversário, não deve existir, porque qualquer erro ali é perigo de gol. E o Corinthians não está podendo perder mais gol, né? Não está podendo tomar mais gol. Mas ali o toque para frente. O Matheus Arense. Recuperação do Lucas Balardim. Tá deixando lá com o Calil. Ótimo passe pro Dedê dentro da área. Tem habilidade, trouxe para pé direito. Passou pelo David, olha a sobra, chega e tira. A defesa do Criciúma. Agora uma chegada mais ríspida em cima do Carlos Eduardo. E o xará, porém árbitro Carlos Eduardo Vieira, está marcando ali a falta em cima do jogador do Corinthians. Mais uma vez, o imprensado ali pelo Crispim. Queria cartão amarelo o jogador corintiano. Mais uma vez o lance envolvendo o Dedé, a defesa do David. Do outro lado estava sozinho o Lucas Douglas. Já pensou se passa? Foi uma grande jogada da equipe do Corinthians. E por pouco não faz o segundo gol. Vai para a cobrança da falta, Marcelo. Está preocupado. Lá o goleiro David. Tá longe, hein? Vem pro chute direto o Marcelo. Que defesa do goleiro David. Uma bola esquisita, veio caindo, Edinho. Exatamente, a bola foi variando. Parecia que em primeiro momento que a bola ia passar por cima, ela desceu. E o goleiro David fez uma grande defesa, apesar de ter sido em cima dele. E vai mexendo o time do Corinthians, Vivian Cipriano. Já está em campo o Luiz Roberto com a camisa número 16. E quem saiu foi o Marcelo com a 8. Criciúma também mexe daqui a pouco, já confirmo. 25 do segundo tempo, vem cobrança. Desvio de cabeça e a bola vai por cima. Vamos ver aí o lance que gerou o pênalti para o Criciúma. Um lance muito rápido. E a gente observa, Edinho, uma mão, um toque de mão na trajetória da bola. Exatamente. Em princípio seria a mão do Bruno Lopes, mas parece que foi
a mão do Pedro Henrique que tocou. O pênalti existiu porque o jogador estava entrando, me parece o Crispim, entrando e teve o toque por trás e realmente o árbitro acertou em marcar o pênalti. E vimos também esse toque aí do Carlos Eduardo em cima do Crispim. Portanto, a arbitragem marcando aí o pênalti para o Criciúma, pênalti que acabou tendo como consequência o terceiro gol do Criciúma após a cobrança certeira do Vitor. Lembrando que o Corinthians também teve um pênalti aos 9 do segundo tempo e o Marcelo acabou desperdiçando a cobrança, defendido o pênalti pelo goleiro David do Criciúma. Cleiton. Diga, Vivian. E foi o próprio Marcelo que saiu, camisa número 11, e ele tomou amarelo, viu? Porque demorou para sair. Vai você que eu já completo. Tá jogando lá o Corinthians. Antônio Carlos. Bateu para frente. Vai assistir o Criciúma, vem um toque de cabeça. Vitor. E aí a falta sendo marcada. Pode completar, Vivian. Vamos lá, saiu o Marcelo então, demorou, tomou um amarelo. Quem entrou no lugar dele foi o Juninho, camisa número 15. Portanto, uma alteração em cada lado. Tá jogando o Corinthians. Lucas Balardim. Porque do outro lado se esforça o Lucas Douglas, mas não evita a saída. E aí você vendo o Marcelo, que não gostou muito não, hein, de ser substituído. Entrou o Juninho, que é um lateral esquerdo, meia também, que faz a mesma função. Até um jogador que chegou há pouco tempo na equipe do Criciúma e está sendo observado também. Bota a bola mais atrás, o Juninho. Crispim. E você ouvindo a voz do Wilson Waterkemper, seguiu orientando ali para o Crispim se movimentar para receber. Matheus Arense. Bruno Mazzucchello. Aí a falta acontecendo. Foi derrubado o Ezequiel. Ele chegando a 28 minutos para o segundo tempo. E mais uma vez como o Ezequiel acabou ali recebendo o toque do Lucas Douglas. Sport TV, o canal campeão. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Eu passei a informação que o Juninho é recém-chegado aqui na equipe do Criciúma, não, é o Juan e o Tairone, que são dois jogadores que chegaram no elenco nos juniores da equipe do Criciúma. E aí a falta acontecendo. Cleiton. Diga, Vivian. Só completar a informação também, ele veio no ano passado do Atlético Paranaense, o Juninho. Informação é da Vivian Cipriano, para você aqui no Sport TV. A gente está vendo ali mais uma vez como chegou e foi deslocado o Antônio Carlos. Falta cometida lá pelo Bruno Lopes. E essa bola saiu. Vai ficando com o lateral o time do Criciúma. Lembrando que neste sábado, anote aí na sua agenda, hein? Tem amistoso da seleção brasileira. Brasil e Austrália vão jogar. E o Sport TV começando a transmissão neste sábado a partir de 3h30 da tarde. O Brasil vai jogar no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Depois o Brasil embarcando para Boston, onde vai enfrentar a seleção de Portugal. E aí o cartão amarelo sendo mostrado mais um jogo, hein? E vai voltando o Matheus Cotulho. Quando temos 30 minutos do segundo tempo. Vai jogando o Criciúma. Ligação direta com o campo de ataque. Ele fica no chão pedindo falta o Bruno Lopes. A arbitragem marca apenas um lateral para o Corinthians. Tem pressa o time paulista. Daqui a pouquinho a Vivian Cipriano confirmando mais um cartão no jogo. E também uma alteração na equipe do Corinthians, Vivian.
Exatamente, saindo o Dedê, camisa número 11, no lugar dele o Brian, camisa número 17. Um colombiano que está aí com uma convocação para a seleção da Colômbia, seleção sub-20. Valeu, Vivian Cipriano. E é sempre interessante, vemos aí um jogador estrangeiro nas categorias de base, nesse caso o Brian já com passagem, inclusive pelo time sub-20 da Colômbia, pela seleção colombiana. Edinho. Isso aí é interessante você trazer alguns jogadores, né, para você fazer teste e ver se os jogadores venham se adaptar ao nosso futebol. E tem até recentemente aí tem o próprio Bruno Moreno, né? Marcelo Moreno, desculpa, do Vitória da Bahia, que era nas categorias de base da Vitória da Bahia, que era boliviano. Vai avançando o Criciúma. Jogando o Corinthians, Luiz Roberto. Evolução do Lucas Douglas. Mas ficou muito curto. Recuperação do Criciúma. Por enquanto, com esse resultado, o Criciúma vai podendo perder por até um gol de diferença no jogo de volta que vai acontecer em Barueri, na Arena Barueri. De novo o Corinthians, tentativa do passe pelo alto. Não chegou até o Brian. Lucas Balardim. Tentou a inversão do outro lado. A bola parou no peito do Ezequiel. Bruno Lopes. Escola o toque de lado, Juninho. Mais inversão lá do outro lado. De novo o toque de lado, funcionou a jogada. Crispim em linha de fundo. E não conseguiu passar pelo Pedro Henrique. Sport TV, o canal campeão. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no ingresso do futebol. Cleiton. Já Vivian Cipriano. Que vem para o ataque o Corinthians. Matheus Cotúlio. Abre o jogo do outro lado. Em espaço o Corinthians. E a bola não chega até o Matheus Cotúlio. Diego. Conseguiu evitar a saída. Este é Juninho. Vai arrancando o Criciúma. Vitor. Ele fica sem muita opção. Acaba deixando a bola pelo meio. Matheus Arense. Diego. Mais atrás tem Juninho. Toca a bola o Criciúma. Os gritos de olé começam a aparecer no Heriberto Rios. Juninho. Pelo meio, Matheus Arense. Não conseguiu o passe pelo meio, depois desabou o Matheus Arense. Diga, Vivian Cipriano. O amarelo agora há pouco foi para o número 9 do Corinthians, o Lucas Douglas. O jogo estava parado e ele chutou a bola para fora. Valeu, Vivian Cipriano, portanto, confirmando em mais um cartão. Do lado do Corinthians. O Corinthians já com 3 cartões amarelos. E está no chão o Matheus Arense. Ele iniciou a jogada anterior e depois acabou desabando. Me parece que sentiu câimbras, né? Muita movimentação. Entrou em fadiga muscular e sentiu câimbra. E o Wilson Waterkemper já prepara mais um jogador no time do Criciúma. Saiu o que tá caído lá, o Arense, Matheus Arense. E quem sai é o Matheus Arense mesmo. Tá entrando no lugar dele daqui a pouquinho o Gabriel, número 17. Segunda mudança, portanto, no time do Criciúma. E tá aí o Emerson Ávila, treinador do Corinthians. Já olhando o cronômetro. E com tranquilidade absoluta, torcedor do Criciúma, por enquanto, gostando muito desse resultado. Resultado muito interessante. Ganhando de 3-1. E não está mostrando assim que a equipe do Corinthians está conseguindo criar algumas situações de perigo para o Criciúma. O Criciúma está tranquilo na partida até o momento. De novo o Criciúma. No chão o Bruno Lopes. Está jogando o Corinthians. Lucão. Já aciona o Lucas Douglas, que acabou perdendo o lance. Matheus Cotúlio. Parte mais uma vez para o ataque o Corinthians. Cruzamento. Tirou o Heitor. Vai ficando mais uma vez com o time catarinense.
Tem mais uma falta sendo marcada. Lembrando que hoje tem Brasileirão, tem Flamengo e Vitória ao vivo, 7 da noite no Sport TV. E na quinta, 8h30, é a vez de Náutico e Vasco. Crispim. Tem o último toque do Calil. Não conseguiu inventar a saída. Estica a perna Calil. Faz interceptação. Bola que vem na direção do Vitor. Usa ali o braço esquerdo. Pressionado pelo Vitor, porém fez falta o jogador do Criciúma. Sport TV, o canal campeão. Rexona Man, 48 horas de proteção. Recuperação do Criciúma, Diego. Bruno. Vai se mantendo com a bola nos pés. O Criciúma vai gastando tempo. Diego. Tirou bem o Brian do caminho. Demonstra habilidade. Solta a bola com o Gabriel. Começando o jogo lá com o Bruno. Abertura até Ezequiel. Crispim. Tiramos com Ezequiel. Triangulação do Criciúma. Crispim dentro da área. Jogou a chance do quarto. Pra fora. Leva as mãos à cabeça o time do Criciúma. O Gabriel entrou em boas condições dentro da área. Poderia ter tocado. Acabou optando pelo chute mais uma vez. Olha como o Crispim deixou ali o Gabriel em boas condições, e aí, Edinho, ele bateu com a chapa do pé e mandou para longe, hein? Isso aí, triangulou muito bem o Criciúma pela direita, mais uma vez pela esquerda do Corinthians, conseguiu chegar dentro da área, mas o jogador do Criciúma não teve a concentração suficiente para chutar, e nem a categoria, tocar de chapa no canto direito do goleiro, pegou mais ou menos no tornozelo, né? E a bola foi para fora. Uma grande chance que o Criciúma perdeu. A gente vendo mais uma vez a triangulação. Ezequiel, Gabriel, Crispim, dominou no peito. Aí o Gabriel ajeitou, bateu com a parte interna do pé e acabou jogando para longe. E olha, tinham 2 jogadores do Criciúma do outro lado, hein? Que reclamaram barbaridade. Porque eles estavam sozinhos e o Gabriel não viu. E vamos ter aí mudanças no Corinthians e no Criciúma. Vamos lá, então. Corinthians primeiro saindo o Carlos Eduardo, camisa número 6. E no lugar dele entrando o Paulo César, 14. Já confirma o Criciúma. Já jogando o Corinthians, portanto, já fazendo 3 alterações o time do Corinthians. Também mexendo pela terceira vez o Wilson Waterkemper no time do Criciúma. Saiu Bruno Lopes, Cleiton, número 9, entrou o Edi, camisa número 20. Portanto, também mexendo no ataque o Criciúma. É cheio de habilidade o jogador do Corinthians, hein? Matheus Cotulho trouxe de um pé para o outro e depois foi derrubado. Lembrando que logo após a Copa do Brasil Sub-20 tem Tá na Área aqui no Sport TV. E você vendo o Brian, jogador colombiano, que entrou agora no segundo tempo. É a movimentação na área. Vem o levantamento. Subiu o Fernando de cabeça. Sobra do Corinthians, o chute de primeira vai por cima. Tentativa do Luiz Roberto. Lembrando que neste sábado, marque aí na sua agenda, hein? Tem amistoso da Seleção Brasileira, Brasil enfrentando a Austrália. 3h30 da tarde no Sport TV, cobertura completa do canal campeão. Neste jogo aí da seleção comandada pelo Luiz Felipe Scolari. A gente vai jogar em Brasília. Vamos chegando a 40 minutos do segundo tempo. Esse resultado vai provocando o jogo de volta, que a princípio estava marcado para a Americana e agora vai acontecer em Barueri, na Arena Barueri. E aí o impedimento.
Um pouquinho ali à frente o Vitor. Você vendo o auxiliar número 1, a Fernanda Uliana. Vamos ver. Estava bem à frente o jogador do Criciúma, Edinho. E ela estava bem posicionada na linha certinho e acertou mais uma vez. Vai tocando o Criciúma. Juninho evitou a saída. Cleiton. Chega mais uma vez o Criciúma. Diego, olha o cruzamento. Bola que vai passando por todo mundo. Está jogando lá o Corinthians. Pode falar, Vivian. Acho que foi meio rápido, vamos só confirmar as últimas alterações, né? Foi uma pertinho da outra. No Corinthians saiu Carlos Eduardo, camisa número 6, e entrou Paulo César, camisa número 14. Olha, fechou o tempo agora, hein? Fechou o tempo agora. Os jogadores do Corinthians foram para cima do Bruno Mazzucchello. Agora chegou a tomar as dores ali o Fernando. Esquenta o clima no estádio Heriberto Rios. Tinha um jogador do Criciúma caído. E depois a confusão se formou. Tudo isso porque o Bruno Mazzucchello acabou lhe colocando o corpo na frente. O jogador do Corinthians, o Lucas Douglas, foi tomar satisfação. Os dois se encararam e depois fechou o clima em Criciúma. Então já chegou ali o Lucas Balardim também, deu uma dura no Bruno Mazzucchello. Ânimos acerrados, hein? Não tinha motivo dessa confusão toda, porque o Bruno fez a falta e depois ainda foi reclamar com o Lucas, sem necessidade. Aí depois aí o tempo fechou. Mas alguns jogadores do Criciúma estão sentindo câimbras, né, pelo grande esforço que eles fizeram durante a partida. Olha, agora o árbitro conversa ali com um dos jogadores do Criciúma. Vamos ver a atitude do Carlos Eduardo Vieira. Se ele vai mostrar cartão amarelo para alguém. Por enquanto ele dá uma acalmada nos ânimos. Daqui a pouquinho a Vivian Cipriano confirmando a outra substituição. E vai saindo de marca o jogador do Criciúma. O cartão amarelo mostrado ali para o Bruno Mazzucchello e também para o Lucas Douglas. Foram eles aí que iniciaram a confusão. Fala pro ele voltar no seu lugar. Calma. 43 do segundo tempo. Finalzinho de jogo no Heriberto Rios. Daqui a pouquinho a Vivian Cipriano confirmando pra gente a substituição no time do Criciúma. Tem pressa Corinthians. Tentativa ali mais à frente. Chega Fernando, dá um bico na bola e manda pra longe. Instantes finais de jogo. Vai atrás o Edi. Fica a perna Antônio Carlos e ganha um lance. Agora sim, Vivian Cipriano. Confirmando então, no Criciúma saiu Bruno Lopes, camisa número 9, e entrou o Edi, camisa 20. Então, portanto, confirmadas as mudanças no Criciúma e também no Corinthians. Juninho. Bateu pra frente, não tem ninguém do Criciúma. Mas até os 49, vimos ali, sinalização do árbitro Carlos Eduardo Vieira. Saiu na tabela, Lucas Balardim ganhou jogada. Esse resultado faz com que o Corinthians tenha que vencer por uma diferença de 2 gols no jogo de volta. O toque vem pelo meio. Lucão chegou batendo, foi travado. É para o contra-ataque o Criciúma. Bota a velocidade, Edi. Fiz ali a pausa. E olha, o Brian veio lá do campo de ataque para fazer esse corte. Está com disposição o colombiano. Não evitou a saída. Lembrando que com esse resultado o Criciúma pode perder por até 1 gol de diferença no jogo de volta. Paulo César. Chutou em cima do Crispim para ficar com o tiro de meta. Vai voltando lá o Crispim, tá aí o Lucas Douglas.
Manda pra frente o goleiro Matheus Caldeira. Ele ficando mais uma vez com o time corintiano. Luiz Roberto. E aí bateu mal. Olha, vamos rever aí o lance que acabou despertando uma confusão. Bate-boca entre o Lucas Douglas e também o Bruno. Olha o que fez o Calil, hein? Chegou dando uma joelhada no jogador do Criciúma. E aí depois o Lucas Balardim também veio e deu uma chamada do jogador do Criciúma. Tivemos apenas 2 cartões amarelos mostrados. Um para cada lado. O passe que vem pelo alto. Vai ficando lá com o goleiro David, que apenas acompanha a saída. E você vendo o Wilson Waterkemper, treinador do Criciúma, bastante agitado nesse final do jogo. Vai tentando avançar o Ezequiel, acabou sendo parado com falta. Fica agitado o técnico do Criciúma. 47. Olha só que bela imagem, hein? O pai com os 2 filhos, hein? Sempre bom. Temos aí também as crianças presentes nos estádios. Posição do Ezequiel. Edi, meio de 2. Crispim. Vai chegar a mais dura ali em cima do Crispim. Instantes finais de jogo no Heriberto Rios. Aí você vê no sinal de positivo do Juninho. Vai mancando lá o Vitor. Vai se encaminhando para a área. Vai ser o último lance de ataque do jogo. Vem um levantamento do outro lado, o desvio para o meio. Gol do Criciúma! 48 minutos do segundo tempo. Chega ao 4º gol a equipe do Criciúma. O Edi comemorando bastante. 2 jogadores do Criciúma estavam dentro da pequena área. Vamos ver como vem aí o levantamento. Vem a cabeçada do Fernando para o meio. Aliás, o toque do Fernando para o meio. E aí subiram 2 jogadores do Criciúma, o Edi e também o Heitor. Por outro ângulo, é o 4º gol do jogo. No finalzinho, o Criciúma marcando o 4º gol mais uma vez com o toque do Fernando. E olha, apareceu mesmo do Edi. Saiu comemorando o Edi. 48 do segundo tempo, vira goleada no Heriberto Rios. Criciúma 4, Corinthians 1, Edinho. Aí o Corinthians bobeou nesse finalzinho, não podia tomar esse gol. Agora ficam as coisas mais difíceis para o Corinthians. Uma bola alçada na área, mais um gol de bola parada. E também vacilou ali na defesa.